Bom, vamos lá então. Boa noite, pessoal. Vamos dar início ao nosso segundo ano, né, desse grupo de estudos de raciocínio clínico nas disfunções da fáscia. A ideia é que vocês tragam pacientes, né, tragam dúvidas para apresentar também, tá? Para que todos nós possamos discutir e possamos aprender cada vez mais juntos, tá? Hoje eu trouxe mais uma paciente, antes disso, né? A gente está fazendo um calendário ali, né? Para quem quiser apresentar, né? Sempre a última terça-feira do mês. Então, mês que vem nós já teremos a Alice, que vai apresentar para nós. Em maio, nós teremos a Simone e em junho a Karen, lá de BH, que vai apresentar também um caso, tá? E aí depois eu vou chamando vocês em box, quem quiser deixa aqui no chat também, pode deixar o seu nome no chat mostrando interesse que a gente depois encaixa vocês em uma data, certo? Então vamos lá. Todo mundo me conhece, né? Sou aí a monitora do círculo, dos cursos que a Fábio ministra. E bora. Bom, qual a nossa proposta, tá, gente? Hoje eu trouxe um paciente para vocês, mais um paciente meu, tá? Essa paciente é um pós-operatório de quadril, né, por fratura, depois eu vou contar um pouquinho melhor, tá? Pós-operatório de quadril com dor, né, na região lateral da perna e edema em tornozelo. Bom, aqui eu sempre coloco a estrutura para a gente montar o nosso raciocínio clínico, né? Para a gente chegar até o tratamento. Então, a gente tem uma estrutura para isso, que é a anamnese, que é onde, enfim, eu vou conhecer o paciente, tudo, né? Depois a gente vai lá para o bar reading, que é onde a gente vai ver aonde essas linhas de tensões, para onde essa face, essas cadeias, elas estão puxando, né? Esse paciente. Deixa eu só desligar aqui. Tá todo mundo com o microfone desligado aí, gente. Bom, depois que eu analisei esse paciente, que eu vi ele, a gente vai lá para o toque manual, que é a palpação, né, de fato. Aonde eu vou tocar, eu vou ver se há melhora ou não dos sintomas, tá? Depois, feito isso, achei alguns caminhos, isso começa a me direcionar ao tratamento, eu vou lá para o movimento, né? Se com a minha mão, durante o movimento, ele fazendo ali, né, o deslizamento dessa fáscia, se a gente vai ter melhora, né? Qual é o movimento que reproduz essa dor, enfim, tá? E aí depois, por fim, o tratamento em si. Bom, a nossa paciente, né, ela tem 72 anos, é viúva, mora sozinha, né, numa casa térrea, assim, né, aqui em Alvorada mesmo, e ela mora sozinha, mas tem a casinha dela, mas com assessoria do filho, né? Que mora nos fundos, assim. É aposentada e ela é super ativa. Era, na verdade tá voltando assim. Uma pessoa super ativa, né? Dirigia, fazia de tudo, né? E aí ela chegou para mim, qual foi a queixa? Ela veio por indicação de uma colega minha de faculdade, é a avó dessa minha colega. Então, ela chegou para mim não conseguindo caminhar, tá? Ela andava de cadeira de rodas, assim, desde que aconteceu a fratura. Ela caiu, uma queda da própria altura, bem provável que esse fêmur tenha quebrado antes, né? De cair, né? Porque ela me mostrando a forma como aconteceu a fratura foi bem numa rotação. É o clássico de um idoso que tem provável osteoporose, né? E no girar sobre o próprio eixo ali causou essa fratura, né? Então ela
fez a cirurgia e ela não conseguia caminhar fora da cadeira de rodas. Ela estava com muita dor, né? Tava com trauma por causa da queda. Ela ficar em pé para ela somente quando a dor ou com alguém apoiando. Além disso, gente, tem um negócio muito legal que depois eu vou contar para vocês, tá? E ela tinha um edema em tornozelo também que estava preocupando, tá? É, então, aqui, ó, a história da doença atual, né? Queda da própria altura, como eu havia dito, né? Por fratura de fêmur na diáfise proximal. Não foi colo de fêmur, né? Quando ela chegou falando para mim assim, foi uma fratura de fêmur, idoso, pensei, colo de fêmur, teve que fazer uma ATQ, né? Não, foi ali bem na diáfise proximal desse fêmur, bem perto ali, foi uma fratura em oblíqua, né? Pegando lá o trocânter menor, para diáfise, né? E aí ela fez uma cirurgia de reparação e colocou uma placa ali. Bem simples, assim, sabe? E aí aqui a gente colocou uma possível osteoporose. O que dizia no laudo, né, do raio-x é que ela tinha porosidade óssea. A gente subentende, eles não fizeram uma densitometria, nessa paciente e, né, então a gente teria que ter alguns cuidados. E na escala EVA, né, na escala atual da dor, assim, ela pontuou grau 7, tá? Então a gente sabe que isso é uma dor bem considerável, né? Essa paciente, né, eu perguntei para ela também como é que era a função intestinal. Ela falou para mim que é de 1 a 2 vezes ao dia, né? E na escala de Bristol, ela pontua entre 3 e 4. Eu mostrei a escalinha para ela. Me diz aqui, literalmente, né? A gente tem que falar o português com o paciente. Como é que é o teu cocô? Quantas vezes tu faz cocô? Me mostra, né? Que tá entre 3 e 4. Então, tá ok, né? Não tem nenhum tipo de intolerância conhecida, né? Nem alergia, nada, né? A única coisa que ela relatou que durante quando ela quebrou, né, encaminharam ela para um hospital aqui da cidade vizinha, de Viamão. Ela ficou um mês, gente. Um mês com a perna, O paciente com a ficou perna um mês quebrada, depois da fratura, antes de fazer a tá? cirurgia. Deixa eu É, esse... aqui. Ela ficou um mês, né, esperando atendimento, uma cirurgia, né, com traumato, em cima do leito. Então, vocês pensam, né? A cada uma semana que o paciente fica internado em cima de uma cama, se equivale a 1 a 2 meses de perda de força, de massa, enfim. Aí imagina um mês para um idoso, tá? Então ela chegou para mim bem debilitada mesmo, tá? E aí ela relatou que nessa função de hospital, tinha dias que ela ficava sem ir no banheiro, assim, que aumentava o desconforto dela, né? Ela tem uma alimentação bem controlada, porque ela é diabética, né? Ela é hipertensa. Eu coloquei controlada entre aspas, gente, porque essa pressão não tá nada controlada. Ela disse para mim que é controlada. Ela toma medicamentos, tudo. Só que essa hipertensão que ela começou a desenvolver agora no último mês, nos 2 últimos meses, é bem relacionada ao sistema, ao estresse, tá? Ela é ex-tabagista, fumou por 40 anos, e faz 10 anos que ela parou. Por quê? Teve um AVC isquêmico, tá? Só que assim, ó, ela não ficou com nenhuma sequela motora perceptível, né? Ela ficou mais, ela tem alguma alteração labiríntica ali na questão de equilíbrio, tá? E propriocepção, né? Ela entrou na menopausa aos 57 anos, 2 filhos de parto normal, sendo a última gestação aos 46 anos, tá? E ela se queixou para mim de uma incontinência urinária de esforço também, que é bem
visível durante os movimentos que a gente faz, que ela larga alguns flatos, assim, tá? Bom, feito isso, antes da gente entrar aqui no bar reading, teve vezes. Essa daqui, gente, é da semana passada, tá? Que eu fui ver ela e aí eu tirei. Por quê? Né? Quando eu conheci ela, quando eu cheguei para avaliar ela, era da cadeira de rodas para a cama, né? Então eu não consegui tirar uma foto ou ver ela em pé sem o medo, ou sem ter alguém junto, ou uma muleta, enfim, um acessório. E aí eu, beleza, vamos trabalhar com o que a gente tem, o importante é a gente colocar essa paciente depois em pé. E aí eu acabei, enfim, deixando, não tirei foto, tá? Então essa daqui é uma foto de semana passada. Quando eu comecei a atender essa paciente, no primeiro mês, assim, eu atendia ela 2 vezes na semana, né? Então, no primeiro mês foi bem difícil, digamos assim, né? Ali os primeiros 4 atendimentos, que isso dá 2 semanas, a minha luta diária era para que ela abandonasse a cadeira de rodas, porque a gente sabe, paciente que fez cirurgia de quadril, ATQ e afins, tem que sair praticamente caminhando do hospital, e não era o que estava acontecendo com essa paciente, né? Extremamente receosa, porque ela tinha uma cobrança, né, nela muito grande, no sentido de que ela sempre foi independente, né? E aí agora faz o quê? Dependendo da nora para tudo, para tomar banho. Se ela quisesse ir no banheiro durante a madrugada, ela tinha que ligar para eles irem até ela, né? E daí ela já era uma paciente que estava pensando em colocar fralda. Olha, uma, tem todo um contexto. Então, nessas 2 primeiras semanas, que foram esses primeiros 4 atendimentos, a minha luta diária era para que ela conseguisse ficar em pé, ela ganhasse essa segurança, né, em ficar em pé. Bom, consegui, a duras penas, e uma das vezes, assim, claro, isso eu sou um pouco arteira quanto fisioterapeuta, assim, né, porque eu vou testando muito o paciente, eu acho. E ela ficou em pé, beleza, só que teve um reflexo vagal, assim, que, nossa, ela ficou branca, branca, sofreu, e falou, eu cansei, ela falou assim. E eu falei, mas nós só ficamos em pé. Dela, mas eu cansei, eu estou esgotada. E aí, sentei. Aí, espera, acalmar, respira, né? E deixei esse corpo. Na outra semana, a gente conseguiu dar uns passos. Abandonamos a cadeira de rodas, ela foi tendo confiança em mim, no meu trabalho, enfim, né? Fomos para o andador. E ali no andador, ela continuou tendo essas reações, só que agora ela caminhava um pouquinho mais. E aí eu já percebia. Quando começava a escorrer o suorzinho aqui na testa, era batata. Já tinha que vir com uma cadeira, porque ela já ficava branca e tinha que praticamente terminar com o atendimento. Então eu optei, daí ela reclamava muito de dor. Claro, eu tô contando assim, o que aconteceu durante o movimento, tá? Então, a gente foi ganhando, fui trabalhando bastante com ela em cima da cama, fazendo exercícios mais concêntricos e excêntricos, né? Isométricos, fazendo muita terapia manual, porque ela reclamava muito de dor, né? E aí vocês vão ver depois, eu quero mostrar para vocês os vídeos, muito legal. E ela, gente, ai, muito legal. Tá. Aqui, ó, vamos ver o bar reading, só um parênteses, tá? Vamos lá, vamos ver o bar reading. Esse aqui é de semana passada, que foi quando eu fotografei ela, tá? Aqui ela já tá super bem, sem ajuda de acessório nenhum, tá?
a gente consegue perceber que ela tá bem ereta, né? Deixa eu. Peraí, que eu acho que eu esqueci de falar uma coisa para vocês. Ah, sim, aqui, ó. Ai, jurei que eu tinha colocado. Essa paciente, quando ela tinha uns 32, eu acho, por aí, 32 anos, ela sofreu uma queimadura aqui, ó, galera. Depois eu vou colocar uma foto aumentada, né? Ela sofreu uma queimadura bem importante em toda essa região aqui, pegando região de abdômen, lateral aqui, né? Tórax, axilas e braço aqui, tá? Uma queimadura por álcool, né? Ela tava com uma roupa sintética e aquilo foi literalmente entrando dentro da pele dela. Ó, aqui é a postura dela agora, ela tá bem faceira, queria fazer pezinho ainda para tirar foto para mim, né? Tá bem faceira, mas a gente ainda percebe, ó, que essa linha, olha aqui, gente. A gente consegue ver que tem a linha lateral que tá puxando bastante esse corpo, né? E casualmente não existe, né? A gente sabe. Foi o fêmur direito que sofreu a fratura, tá? Então, ela tem todo esse lado aqui, ó, mais puxado, né? Que essa face tá puxando. Aqui, nessa vista do plano sagital, a gente consegue perceber que ela tem alguma coisa da cadeia posterior junto, ó, ajudando a puxar, né? Ó, mas aqui ficou bem perceptível. Até a dobrinha aqui, ela parece ter quase uma lateroflexão, mas não é, tá? Ó, aqui que vocês vão conseguir. Aqui eu não sei se essa foto ficou muito visível, tá? Mas aqui tem umas queimaduras que foram bem graves. Ela ficou 40 dias internada no HPS ali, fazendo desbrigamento, todas aquelas cirurgias de enxerto. Isso aqui tudo, ó, são enxertos que a gente consegue ver, ó, que foram retirados da perna, da coxa direita, né? E foram enxertados aqui, porque aqui ela perdeu muito tecido, tá? Tiveram que tirar, desbridar bastante, né? E ela ficou em coma, foi bem grave, assim, uma queimadura por álcool. E que nem ela me contou, né? Que antigamente eles esquentavam o banheiro ou a água, alguma coisa assim, com álcool, e aí aquilo virou por cima dela. Né? E quando virou, ela colocou o braço para tentar proteger o rosto, só que aí pegou fogo, né? Veio aquilo pegando fogo, assim, grudou com toda o tecido, né? A roupa que ela estava vestindo. Ó, essa aqui foi de hoje, tá? Ó, isso aqui já tá bem trabalhado, né? A gente tem trabalhado bastante isso aqui na fisioterapia, mas a gente consegue observar aqui, ó, parece que tem uns cordões, parece não, tem uns cordões aqui, né? Puxam, né? Aí eu perguntei pra ela, tá, mas há quanto tempo, né? E aí ela falou, não, isso foi quando eu fui nova, não sei. Interessa? Interessa, claro que interessa pra nós, né? E aqui é a cicatriz, o corte da cirurgia, tá? Da reparação aqui do fêmur. Né? Vocês podem observar que ela tá invaginando, né? Só que quando eu toco nessa cicatriz, isso é algo que eu preciso estudar mais também, tá? Ó, quando eu toco nessa cicatriz, eu consigo ver que ela vai para todos os lados. Né? Ela não ficou com nenhum tipo de aderência, ela não ficou com nenhum tipo de densificação, nem fibrose. Mas ela está invaginando, né? E nessa região aqui, eu consigo observar ao toque, principalmente, parece ter como se fosse uma espécie de, não é edema, né? Mas digamos que é na mesma textura de um edema, bem nessa região aqui, ó, gente, tá? Então eu tenho trabalhado bastante aqui também. Bom, e aí na palpação, né? O que eu avaliei nessa paciente, já que ela estava extremamente queixosa,
cestrosa, porque ela tinha dor, né? Tinha medo de ficar em pé, sabe? Um pouco resistente até, será que eu posso mexer? Eu tive que meio que dando carteiraços nela, né? Quem decide isso somos nós, sou eu, a fisioterapeuta, né? Se a senhora sentir dor, a senhora pode tomar os medicamentos que o médico lhe prescreveu, se dor, né? Sempre frisando assim para ela. E nesse sentido eu tive um bom amparo em relação aos médicos, que eles, né, foram 2 cirurgiões, eles falaram, tudo é com a sua fisioterapeuta agora, né? Então, quem vai determinar a alta, quem vai prescrever os exercícios, né, vai ser a fisioterapeuta. Eu adorei, né, gente? Que aí me deu carta branca, o que a gente já tem, na verdade, né? A gente não depende, mas me deu carta branca para, vamos lá, é comigo agora, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi avaliar essa cicatriz de pós-operatório, né? Ver como é que tava, ainda tinha pontos ali, tava bem edemaciado, né? Então a gente foi drenando aquela região ali, tá? Mas primeiro eu avaliei essa cicatriz, eu vi como é que tava essa cicatriz. Ela relatava dor na região lateral, né? Lembra que eu falei para vocês? Então eu avaliei esse tensor da face lata ali, né? Essa fáscia e pega toda essa região lateral da perna, da coxa e perna, a perna propriamente dito, o quadríceps, avaliei panturrilha e avaliei a cicatriz da queimadura, tá? A cicatriz da queimadura foi por último que eu avaliei, né? Porque eu dei um foco maior ali, um carinho maior, porque ela tinha um trauma, né, gente? Tem um trauma ali, tá? Mas por incrível que pareça, onde é que deu resultado? Cicatriz da queimadura, tá? Então, assim, ó, primeiro lugar, tá, que eu avaliei foi extensor da face lata ali, essa região da coxa, lateral da coxa, tá? Tinha bastante edema, tava uma face, sabe, mais ela já é densa, já é bem rígida ali, né? Mas ela sentia, tá duro aqui, tá tudo duro, eu sinto dor. Então vamos apagar esse incêndio por enquanto, tá? Então eu trabalhei bem localmente com ela, né? A região de quadríceps, gente, deu um up muito bom e aliviou, assim, ó, muito, assim, 50, 60% da dor dela, né? Porque fica contraída, a gente contrai e sente dor, tá? E aqui. Aí no movimento, eu coloquei até uns coraçõezinhos aqui, ó. Gente, a linha lateral dessa mulher é maravilhosa de trabalhar. Claro, é porque fechou que nem um quebra-cabeça, tá? Mas assim, ó, a linha lateral. Quando eu fui testar o movimento, coloquei ela em decúbito lateral, que nem isso ela ficava, porque ela tinha medo. Quando eu consegui colocar ela em decúbito lateral e avaliar essa linha lateral, eu coloquei em tensão, né, toda essa cadeia e fui desde lá do tornozelo, lateral da perna, né? Seguindo todo aquele trajeto. Cheguei no tórax, aonde ela já tem cicatriz ali. E aí eu senti melhor. Parece que soltou. Ó. Então, assim, ó, só amores por ela, porque foi ali que eu consegui, literalmente ganhei, de fato, de vez a paciente. E depois que a gente começou a mobilizar essa linha lateral, ela já conseguiu ficar em pé, conseguiu se virar na cama, né? E aí foi abandonando, abandonou o andador, abandonou a muleta e chegamos na bengala. Agora, hoje em dia, ela já tá caminhando sem nada, tá? A linha superficial anterior dela também deu sinais, porque a gente não pode esquecer o seguinte, né? Como eu mexi no quadril e o quadril é a rotatória, literalmente a rotatória é o ponto de encontro de todas as linhas, né? De todas essas linhas miofaciais, e eu mexi no quadríceps, lembra? Teve resultado.
né? Coloquei a mão aqui, levando, fazendo um deslizamento superior dessa fáscia, né? Ela melhor. Mas o que tirou, gente, a dor dela foi mexer na linha lateral, na região de tórax e próximo à axila, né? Quando eu coloquei ela em tensão, e aí a gente faz o deslizamento, fiz o deslizamento e surtiu efeito muito legal, tá? Então, às vezes a gente acha que é um pós-operatório de quadril, né? Eu vou fazer, eu seguir os protocolos, entre aspas, é o suficiente. Não é, não é. Né? Já atendi uma outra paciente que agora ela voltou a ser minha paciente de novo, e ela me procurou inicialmente por artrose de quadril, e ela dor, e não queria fazer cirurgia. Então vamos lá. E aí eu mexia no ombro contralateral dela. Ah, só um parênteses. Então a gente nunca, por mais que seja algo bem traumatológico, assim, né? A gente não pode esquecer dessas linhas. E a linha superficial posterior, mexendo ali no glúteo dela. Né? A gente sabe que o glúteo se insere ali na face, na linha glútea do fêmur. Tá? Bom, aí fica tudo muito fácil, né? O tratamento. Né? Eu fiz manobras de mãos cruzadas, principalmente na região do gradil costal, né, em toda essa linha lateral, onde ela referiu melhora. Então, fiz na região próxima à axila, no gradil costal, fiz na perna, tá? Aí eu fiz o shearing mais pressão tangencial nessa cicatriz, tá? Na região da cicatriz. E também, gente, aqui, ó, nessa manobra de mão, eu fiz bastante, dei bastante folga nessa cicatriz. Não só também, obviamente, foquei aqui, mas na região de todo o braço. Porque os pacientes, depois que a gente ganha eles, eles começam a abrir coisas para nós. Ela relatou para mim que ela tinha uma dor, tinha, porque ela não tem mais, tá? No ombro, no mesmo ombro. E aí a gente vai dando folga, no momento que a gente vai dando folga, vai melhorando. E daí o que, que ela relatou para mim? Que essa dor no ombro, ela tinha ela constante, que ela, eu já tinha até me acostumado com essa dor, ela falou, né? E eu, tá, tu tem que me dizer, porque eu sou tua fisioterapeuta, a gente não, eu não tô aqui para tratar só o teu quadril, né? A gente tá ali para tratar o paciente como um todo. E aí, quando eu fiz, fui fazendo essa manobra de mãos cruzadas, fui fazendo bastante shearing, dando espaço, desculpa, dando tecido para essa cicatriz, né, para esse tecido ali, dando espaço para ele, melhor, nutrindo melhor. Fiz o flossing, tá? Eu esqueci de colocar aqui, mas eu fiz bastante flossing com ela, principalmente em ombro, que nos ajudou a liberar o quadril também e ajudou nessa dor no ombro. E ela falou que já tinha se acostumado com essa dor, só que ela notou que quando eu comecei a mexer no quadril, essas dores começaram a diminuir no ombro. Só que ela falou que ela achava que era por causa dos anti-inflamatórios. Pode ser? Pode, né? Mas bem provável que seja por causa dessa manipulação que nós já estávamos fazendo ali. Né? Imagina, ela está com 72 anos, né? Mais de 40 anos. 40 anos, né? Porque foi aos 30 e poucos, agora ela está com 70. Imagina, 40 anos esse tecido sendo puxado, retraído, ficou que nem um plástico queimado. Horrível, né? E aí, o único ombro também que tem artrose, que desenvolveu uma artrose. O outro tá 100%. Tá? Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração também. Então, aqui, ó, depois de fazer bastante terapia manual com ela, de ganhar essa paciente, né, e muita conversa também. Ah, aqui, ó, gente, eu coloquei os 5 diafragmas e a estimulação vagal por último,
porque ela começou a apresentar alterações na pressão. Lembra que eu coloquei lá, né, entre aspas, que ela tinha uma pressão controlada, tá? Só que assim, ó, comecei a manipular ela, tá? E aí ela teve várias vezes que eu cheguei, ela estava indisposta. Uma das vezes a gente começou a fazer a fisioterapia e ela falou para mim assim: "Eu acho que a minha pressão tá baixa", né? Eu medi hoje e ela tava baixa. E aí eu baixa quanto? Né? E ela me falou: "Ah, tava 10 por 5". Eu, tá, isso é baixo. E aí, nossa, tudo bem? Né? E aí, quando a gente começou a fazer, ela falou assim: "Ah, tô tonta, eu acho que a minha pressão baixou de novo". Eu falei: "Não, deixa eu olhar". E aí eu aferi com o meu aparelho, né, o meu esfigmo. Pressão altíssima, gente. Altíssima, sabe? 19, tipo, 190 por 80, por 90, alguma coisa assim. Tava alta. Não, vamos parar. E aí eu optei por fazer a manipulação, a manipulação dos 5 diafragmas e a estimulação vagal nela, né? Porque ela descobriu que a Nora, que quem cuida dela, né, quem cuidava, ajudava a cuidar ela, tá com um tumor, então mexeu, alterou tudo ali, e aí a gente já deu esse suporte junto, né? E os exercícios, tá? Bastante exercícios, né? Concêntricos, exercícios isométricos inicialmente ali, que a gente sabe que tem uma alta eficácia para dor. Depois, força, muita força. Trabalho agachamento com ela. Não, hoje em dia, ela só falta correr, tá? Mas já sobe e desce escada. Trabalho muito agachamento com ela. Subir e descer escada, já falei, né? Trabalho força abdominal, força para quadril, obviamente, e também muitos exercícios com o sistema facial, tá? E aí agora eu quero mostrar para vocês os vídeos. Isso é uma coisa que eu preciso mudar nos meus atendimentos, começar a fotografar mais os meus pacientes. E vocês estão vendo a minha tela, né? Puxa para cá. Quero abrir aqui para vocês. Eu salvei no Whats porque outra vez eu tentei salvar no meu Drive e não abria de jeito nenhum. Então eu salvei aqui, já tinha deixado aberto, na verdade. Alguém tem alguma dúvida enquanto a gente abre aqui?
Ira, uma pergunta. Quanto tempo de tratamento tu tá conduzindo isso? Talvez tu tenha falado, mas eu não consegui Como eu falei, eu ouvir. sei o tratamento. Eles me procuraram em novembro, final de novembro, ali meio de novembro. E aí, em dezembro, eu falava para ela, dezembro a senhora vai dançar tango comigo, mexia com ela. E realmente, em dezembro ela já estava caminhando com a ajuda, obviamente, da muleta. Ela ficou todo mês de janeiro sem fazer a fisioterapia, porque ela quis tirar férias, porque ela queria muito ir na praia, que ela adora praia. E aí ela, pode, sabe? Eu não vou ser daquelas, não pode, vamos fazer a fisioterapia. Não, vai. Regrediu um pouco, regrediu, a gente sabe. Teve perda de força, perdeu o equilíbrio, né? Mesmo eu mandei uma cartilhazinha bonitinha para ela, sabe? Para ela fazer os exercícios na praia. Mas não fez, né, gente? Tá de férias, né? É que nem eu falo, o paciente, ele não sente dor nas férias. Não sente. Depois, o fisioterapeuta que lute, que nem eu falo, né? Ó, tá abrindo aqui para nós. Eu mandei para cá. Ó, aqui que eu falei para. Aí eu tô desde novembro, então, Stephanie, com ela. Né? Então, eu fiz. Mas se parar pra pensar, é pouco tempo para bastante progressão mesmo, né? Claro, Bem, inclusive o ortopedista dela pegou e pediu o meu contato, porque ele falou assim: nossa, a senhora já está sem andador, já, né, já está muito bem, né? Onde é que a senhora está fazendo fisioterapia? Porque é assim, recuperação para quadril, gente, ó, é bater pau e vamos embora, porque o paciente precisa caminhar, isso é fundamental, né? Então, e é idosa, é isso, mas ela já era super ativa, vamos recuperar isso, vamos botar autoestima para funcionar, vamos, sabe? Ó, aqui, ó, deixa eu mostrar, deixa eu ver se vai abrir aqui rapidinho para nós. Ai, vai. Então, daí janeiro, nós voltamos em fevereiro, março, 3 meses praticamente. 3 meses de tratamento. Foi. Ó, aqui eu coloquei. Vocês estão vendo? Isso. Tá aparecendo a tela? Tá. Ó, aqui, olha ali, ó, pegando tá, bem sim. a cicatriz, tá? Por que que eu coloquei o pé dela cruzado, né? Para ela descansar? Não. Olha, se vocês observarem, olha até onde tá chegando o movimento da face, gente. E aí, o Flowsen ali em cima tá agindo como se fosse a minha mão, levando para uma rotação externa esse braço e ao mesmo tempo ela está fazendo essa lateroflexão de quadril junto com o braço, colocando em tensão toda a linha lateral. Olha que legal, olha que lindo isso. Isso aí. Sabe? E ela falou, nossa, aquele desconforto. Agora, hoje em dia ela sente desconforto só. Passou, né? Diminui. E é isso aí, vamos seguir, tá? O Flow é outro curso que a gente dá aí também no círculo, tá? Então, eu lanço mão de todas as técnicas que eu tenho, de todas as ferramentas. Isso, volta, segura no ombro e vai. Isso. Ai, peraí que tá alto, boa, né, gente? Eu dou uns gritos com eles assim, né? Mas olha ali, ó. Coloquei ela praticamente numa cadeia cinética fechada. Por quê? Coloquei ela em tensão na parede, né? Com o Flowsen ali, como se fosse a minha mão também. Com o Flowsen a gente consegue fazer um efeito esponja, que é o quê? Tirar aqueles líquidos ruins que deixam essa face mais grudada, digamos assim. E quando eu solto, eu tenho uma hiperemia reativa que vai trazer sangue oxigenado, vai trazer agentes anti-inflamatórios, vai trazer novos fluidos que vão melhorar a fluidez e a nutrição desse tecido, tá? E aí, ó, coloquei em tensão o braço direito, o esquerdo também tá colado ali na parede, mas
a perna contralateral esquerda tá fixa lá no chão. Quando ela faz esse movimento de vai e volta, vamos de novo, ó. Isso, volta, Ó. segura no ombro e vai. Eu tô Isso. trabalhando não só Boa. a cadeia posterior dela, com a Vai. extensão do glúteo aqui e tudo, mas Isso, também volta, essa linha funcional, segura que eu no nem ombro e coloquei vai. lá para vocês, Isso. que a gente trabalha. Tá? Boa. Vai. Aqui eu tenho, deixa eu ver se eu, não, aqui é foto. Ó, aqui, ó, cara, o sorriso dela, porque ela tá feliz, porque quando ela terminou de fazer esse exercício, que eu chamo a cadeirinha, tá? E ela consegue, ela aguenta ali 40 segundos, né? 3 vezes de 40 segundos ela aguenta. Esse exercício é maravilhoso. É maravilhoso para a força de quadril, para a estabilidade desses membros inferiores, né? Então, assim, ó, quando ela retornou, ela terminou a série de exercícios que eu tinha proposto para ela falou assim: Tu não sabe o quanto eu sou feliz em fazer esse exercício, porque eu não conseguia sentar no vaso mais. E agora eu sento, eu levanto e eu não sinto dor e eu consigo fazer. Tá? Então, isso não adianta eu querer fazer só outros exercícios. Não, eu tenho que remeter algo à função dela. Ela senta, ela levanta, ela cozinha, ela limpa a casinha dela sozinha, né? Ó, aqui, ó, esse aqui é legal. Essa aqui é o exercício que eu tô fazendo com ela de toda a linha lateral. Isso. Ó, coloquei em tensão, ó. Empurra. Olha. Isso. Olha que legal Empurra. a propagação do Isso. estímulo do movimento. Empurra. Olha que lindo Isso. isso, gente. Empurra. Ali, Solta. olha a cicatriz, tá vendo? Ó, Empurra. Solta. ó o movimento Empurra. do tecido. Aí eu Solta. liguei o Empurra. flash pra gente ver Solta. melhor. Ai, que lindo. Eu converso com eles junto também. Aqui é os que eu mandei. Eu tinha mais um, mas eu acho que esse aqui. Não era do Pulse, era esses aqui que eu queria mostrar para vocês. Então, é basicamente isso, né? Daí eu trabalho bastante força com ela, né? Trabalho força agora, faço. Ela tá super ativa, caminhando sozinha, né? Agora nós passamos já a. Eu já passei a atendê-la uma vez na semana. E vou encaminhando para alta, né? Vou desmamando cada vez mais. Então é isso aí, gente. Não sei se ficou claro, se vocês ficaram com dúvidas, estou à disposição. Espero que tenham gostado. Alguém tem alguma dúvida? Algum comentário? Algum paciente que tá tirando o sono de vocês? Teu áudio tá fechado, Stephanie. Eu acho que tu tá falando, né? Não, eu quero falar, mas eu não quero atrapalhar os meus alunos que estão fazendo prova. Não, é que eu esqueci de pedir substituição, né? O que acontece
Não, eu adorei, assim, os recursos são fantásticos, assim. Eu tô tendo bastante dificuldade, na verdade, de fazer essa avaliação pensando assim, descondicionar a forma que a gente sempre pensa, né? É. E eu tive um cliente, dá para ouvir bem? Tá? Aham. Eu tive um cliente que eu tô conseguindo usar todas as técnicas que eu aprendi no curso. E ele está tendo uma melhora bem interessante, coisa que a gente estagnou em algum outro momento do tratamento. E aí eu disse, ai, falta conhecimento, eu preciso, né, aprender mais para conseguir terminar de te tratar. Aí ele esperou, né? E aí eu comecei a aplicar e está sendo muito interessante. Até quero compartilhar, só que é bem mais simples do que o teu caso, né? O teu caso é bem mais complexo. E outros que realmente está sendo de tirar um pouquinho o sono é a questão das oncológicas, né? Com as mastectomias, assim, as cicatrizes da rádio, coisas assim, são mais complexas, né? É. Na verdade, Enfim, esses dias eu e a Fábio a gente conversa muito, né? E aí a gente começa, não existe caso simples, tudo é complexo. Porque quando a gente está falando de sistema facial, a gente entra para esse mundo, tudo se torna complexo, mas o raciocínio, muitas vezes, a gente pode desmistificar isso, né? E a gente quebra a cabeça. Eu erro, né? Eu erro e aí a gente vai de novo e se não deu a gente vai de novo e reavalia e a gente tem que pensar porque às vezes por mais óbvio que seja, a gente é suscetível a erros, entende? Às vezes a gente acha que poderia não ser a linha lateral, ter fechado o quebra-cabeça. Talvez pudesse. Não, mas eu não, mas tem alteração ali na linha lateral, mas talvez não tivesse dado tanto resultado. Talvez eu tivesse que sim. mexer em outras linhas. Quando eu tinha que mexer só na linha do membro superior dela, a gente não sabe. Porque cada paciente vai responder de uma forma. Né? Não, e o desafio eu sinto também, até na avaliação, conseguir perceber as linhas profundas, né? Nossa senhora, dar aquele estímulo lá de estabilidade e depois sentir. É difícil, precisa ter uma mão treinada, né? Para Hoje, conseguir saber onde trabalhar também, né? hoje eu tive uma outra paciente que está fazendo eu queimar neurônio. Ela chegou para mim, ela inicialmente com uma alteração postural. Ah, isso tá me incomodando. Eu falei, tá, mas tu tem dor? Ela, não, não tem, mas tá me incomodando. Ah, beleza, né? Não, eu tenho uma artrose. Ó, daí começou a abrir a caixinha de Pandora. Ah, eu tenho uma artrose de quadril, eu tenho uma dor lombar, né? Que não passa, só que isso eu tô tratando com corticoide, médica anestesista. E aí, hoje foi a nossa quarto atendimento, depois da avaliação, né? Na avaliação eu já faço um atendimento. E ela chegou para mim, eu continuo tratando ela, né? Essas alterações que estão ali. E ela disse assim, hoje a minha lombar tá me incomodando muito. E eu, tá, olha só. Falei para ela, eu entendo, né? E uma paciente ligada no 220, sabe? Assim, nem sei que fase ela tá, sabe? Tudo assim, sabe? E tá, olha só. Constipação, cocô uma vez na semana, gente. Imagina fazer cocô uma vez na semana, sério? E ela falou que não é um cocô bonito, em grande quantidade. Ela falou pra mim assim: parece uns cachinhos de uva. Na verdade, parece as uvinhas caindo. Eu, meu Deus do céu, aí uma vez na semana me faz um cocô assim. Né? Então tem alteração, eu não posso pensar. Eu falei para ela: olha só, esquece a tua postura. Né? A tua postura é a melhor que o teu corpo arrumou agora. A gente tem outras coisas que estão aí gritando, né? E que precisam de tratamento. Se tu quer só tratar a postura, eu te encaminho para outro colega, porque eu não vou fazer. Eu tô vendo que tu tem outras alterações.
isso me incomoda, não sei o quê. Beleza. Eu até ia trazer, ia trocar de última hora, porque eu acho interessante, sabe? Eu achei muito interessante, porque essa dor, ela falou, é enquadrado lombar, sabe? E aí, quando o paciente ele conhece um pouco do corpo, não, é aqui nesse músculo, é aqui nesse músculo, né? E eu fui mexer ali, eu fui ver, era diafragma, gente. Não é lá atrás, na inserção, né? E aí é aqui que te dói? Ela, é aí mesmo, só que é lá dentro. Ela falou, é muito profundo. Eu vou, então, eu já sei o caminho por onde eu tenho que seguir. E quando eu fui fazer um movimento, né? Coloquei a minha mão e pedi para ela fazer um movimento. E quando eu fiz uma pressão superior, no caso, né, nesse diafragma, dei folga para ele, ela ainda tá ali, mas diminuiu bastante. Beleza? Então, né, vamos. Não, tem que ter uma visão bem sistêmica mesmo. Eu só vou finalizar aqui uma coisinha e já volto, tá? Desculpa, com licença. Obrigada. Mais alguém com dúvida, com paciente que queira compartilhar? Temos aí 7 minutinhos. Ninguém? Vou fechar aqui. Fabi? Fabi? Aqui que eu... aqui. Então, gente, se ninguém tem dúvidas mais, depois eu vou pegar o nome de vocês, de todo mundo. Deixa eu ver aqui o chat, se tem alguma coisa. Se alguém quiser apresentar, nós temos agora para julho, agosto, setembro, outubro e novembro. E dezembro. Não, novembro é a nossa. Se alguém quiser apresentar, nós temos a partir de julho, tá? As outras datas já tem alunos que irão apresentar estudos de caso. Certo? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês de novo, para a gente, né, compartilhar conhecimento. Se alguém tiver alguma dúvida, fico à disposição, pode me chamar no WhatsApp ali, eu estou em todos os grupos, tanto do Nervo Vago, não sei se tem alguém aqui que fez só o Nervo Vago, ou, ou todo mundo já fez o Disfunções e o Nervo Vago, tá? Mas eu estou ali nos grupos, qualquer coisa podem me chamar ali, eu fico à disposição de vocês. Tá bem, gente? Então tá, boa noite. Deixa eu pausar aqui. Pausei. Então tá, gente. Beijão. Até. Beijo, Simone.